Mas graças a Deus, obrigado aí pelas orações. Eu sei que você orou por mim, né? Senão eu não estaria aqui, né? Então eu louvo a Deus por isso. Correu tudo bem. Agora, eu nunca tive filho não, gente. Mas tive um resguardo que Deus me perdoe. Ainda mais 3 mulheres lá em casa enchendo minha paciência, né? Não pode abaixar a cabeça, né? Caramba, eu fazia assim, não pode abaixar, era um trauma, né? Não pode pegar peso. Aí eu fui fazer café. Não, não pode cozinhar. Gente, não pode cozinhar, passar o dia à beira de um fogão. Mas um café, pô, né? Lá por causa da quentura no olho. Bobagem, né? Eu sei que me dominaram, né? Oh, mulheres chatas, né? Ana Carolina, Adriana e Carla, né? E aí aos pouquinhos eu fui, porque a primeira semana é crucial, né? É o que você tem que segurar mesmo, óculos escuros, aquela coisa toda. E aí depois já vai melhorando. Aí diz que não pode dirigir. Olha que bronca. E eu querendo andar de moto, né? Apesar de que eles proibiram dirigir, né? Mas pilotar a moto não proibiu, né? Mas e o vento na cara, né? Aí eu segurei. Aí ontem eu dei uma voltinha de moto. Rapidinho, né? Para matar a saudade. Né? Um treinamento, né? Mas graças a Deus, correu tudo bem. E agora tem que aguardar. Eu peguei até o Instagram do médico. Peguei, de vez em quando falo com ele, né? Aí fui fazer umas perguntas a ele, ele falou para mim assim, foi curto e grosso, né? Coisa de médico, né? Médico é uma raça muito ignorante, né? Aí ele, curto e grosso, ele falou, olha só, isso eu não posso tratar por aqui. Só você indo lá no hospital. Pô, fiquei sem graça, né? Perguntei a ele, né? O que eu já podia estar liberado? Quis falar, não. Também não fui lá. Ah, vou lá, nada. Lá em Caxias, lá no Hospital do Olho, onde eu fiz a cirurgia, né? Então, lá é top de linha, gente. Lá é fora de série. Mas lá parece um trem da Central do Brasil lotado. Você chega lá às 5 da manhã, já tem centenas de pessoas. É coisa de louco mesmo, né? Então eu cheguei 6 horas da manhã. E na cirurgia, gente? Na cirurgia eu cheguei, era 10 horas da manhã a cirurgia. Aí, Ana Carolina que me levou, né? Minha motorista particular. Ainda bem que eu tenho filhas que dirigem para qualquer lugar, né? Aí Ana Carolina me levou, chegamos lá 9 horas, diz que é para não chegar muito antes. Aí cheguei lá, beleza, 10 horas, o pessoal de 10 horas já vai entrar. Gente, eu entrei, fui chamado 3 horas da tarde. Em jejum absoluto. Por isso que eu estou mais magro. Viu? Um dia de jejum não faz para Deus, faz obrigado. Né? E aí, não sei o que deu lá, gente. Sei a zebra que deu, eles não falaram. Aí já tinha um grupo lá, né? Aquele pessoal de comunidade mesmo, né? E já querendo botar fogo no hospital. Você já imaginou? Caramba, hein? E eu lá sentadinho, igual deficiente físico. Fiquei lá sentado, quieto. Aí 3 horas nos chamaram. Ah, que benção. Tinha um médico só operando. Dezenas e centenas de pessoas. Aí eu entrei 3 horas, falei, pô, graças a Deus, doido para comer. Hã? Nem água podia beber. Estava seco, de tudo. Podia passar na lei seca, tranquilo. Água. Né? Fui operado 5 horas da tarde. Incrível. E a Ana Carolina também em jejum, comigo, né? Aí ela foi e comprou uma quentinha, falou, não, vamos comprar uma quentinha. Isso era 1 hora da tarde. E vamos comendo no carro. Eu vou comer no carro, nada, né? Então foi um sacrifício, né? Fui
terrível, mas, poxa, quase vim embora, hein? Aí eles amenizaram lá, eu fui o último a ser operado, né? Não entendi por quê. O cara que falou lá, esse é o último do pacote, né? Também era 5 horas da tarde, tinha que ser o último, né? Aí eu falei, por que eu fui o último? Eu queria ser o primeiro, gente, né? Mas eu analisei, né? A gente não é bobo, né? A gente analisa tudo, né? É isso aí, tá vendo? Né? Aí o que acontece? Eu imagino que seja isso, né? Perdoe a minha ignorância, mas é pela experiência que eu vi lá, né? Aquele montão de gente numa sala e tal. Eu acho que os primeiros são mais os clientes de risco. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm glaucoma. Então é prioridade para eles. Porque se der uma zebra, aí tem que correr para o CTI, tem que correr para... né? Então eu, graças a Deus, estava tranquilo, não tem esses negócios, né? Eu achei que era isso. Porque a maioria que estava do meu lado, diabético. Não tem que ver a glicose, senão não opera. O glaucoma, tem que ver a pressão do olho, senão não opera. Confusão do caramba. Aí eu fui e fiquei para escanteio, né? Mas tá bom. Mas graças a Deus, foi ótimo. Eu louvo a Deus. Mas continue orando por mim. Eu vou ver se essa semana já vou lá. Vou adiantar, né? Mandou em janeiro, mas vou lá essa semana, né? Falar com uma pessoa lá que eu conheço, para ver se antecipa pelo menos os exames, né? O preparativo da cirurgia, porque eu tenho, né, risco cirúrgico, tem o eletro, tem o sangue, isso se vencer, já era, né? Vou ter que fazer tudo novamente. Então vou lá. Então muito obrigado aí mais uma vez, e vamos meditar na palavra de Deus. O pastor me deu uma oportunidade né, de estar aqui esta noite. Gente, o que acontece? Eu compartilhei um vídeo essa semana, né, pelo WhatsApp. Botei no grupo, você deve ter visto. E esse vídeo falava de Naamã. Quem viu esse vídeo? Não viu, não? Procura lá no grupo que está lá. É porque grupo é uma coisa, né, horrível, né? Seja sincero, né? Vai entrando tanta mensagem, aí você acaba não tendo condições de ver, né? Por isso que eu digo, quando é importante, muito, eu já mando no privado, né? Mas interessante é que esse vídeo, ele mostra ali e dá mais emoção. Você vendo Naamã, né, indo procurar Eliseu. E, de fato, muito emocionante. E essa mensagem de Naamã, a última vez que eu falei de Naamã aqui, foi em abril de 2023. Eu não sei se você lembra. Vou contar uma historinha rápida. O bispo Roberto, uma vez, né, recebeu um pregador americano lá em Botafogo, na General Polidoro, e todo ano esse pregador ia lá pregar, né, em Botafogo, amigo, bispo. E aí tal, aquela coisa toda, ele pregou, e depois que ele pregou, o bispo falou assim: rapaz, ano passado você pregou essa mensagem aqui. Ele falou: foi mesmo, Roberto? Foi. Ele falou: então foi porque o povo não aprendeu. Saiu bem pra caramba, né? O povo não aprendeu e eu trouxe de novo a mensagem, né? Então você vê, né? Mas a mensagem de Deus é uma coisa interessante, que ela se renova. Ela se renova, a palavra de Deus se renova, né? Às vezes ela fala de um jeito para um e de outro jeito para outro, e a mesma palavra. E eu fiquei tão empolgado com esse vídeo, né, de Naamã, achei assim uma coisa
que a gente está vendo ali, né? Criaram esse vídeo e Naamã indo lá. E o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende, né, com essa história de Naamã? Primeiro, nós aprendemos que não podemos ser arrogantes na presença de Deus, mesmo com toda a capacidade que nós temos, mesmo sendo homem ou mulher de Deus, porque tem pessoas que acham que são melhores que a outra, porque jejuam, porque ora 3 vezes por dia, porque sobe ao monte. Não, gente. Deus não está preocupado com isso. Deus conhece o nosso coração. Amém? Nosso coração. E nós não podemos ser arrogantes. A gente não pode, né? Eu lembro que eu, quando estava começando na Nova Vida de Bangu, o princípio da minha conversão, e eu fui privilegiado, né? Eu, no princípio, com 4 meses, 6 meses, fui chamado para o ministério para servir, aquela coisa toda. E lá nós contávamos a oferta, uma igreja grande, e a gente contava a oferta durante o culto, né? Durante o culto já contabilizava a oferta, já ensacava, já deixava para o banco. E eu era o responsável na época dessa parte, está vendo? 6 meses de convertido. E aí tinha um jogo do Brasil, a seleção brasileira, nesse domingo. E aí a gente está lá na contabilidade, isso já no culto de manhã, nem era da noite não. E aí eu falei para o pessoal, gente, vamos agilizar, porque tem o jogo do Brasil. Gente, tinha um cara ali tão santo no nosso meio, que ele falou assim, irmão, você está com pressa para ver o jogo do Brasil? Eu falei, sim. Ué. Ele falou, olha, eu não estou com pressa. Eu falei, então tu fica aí, pô. Eu vou embora, nós vamos embora, você fica aí. Fecha a igreja e fica aqui dentro. Ele falou, olha, eu tenho calo no joelho, ó. Eu falei, azar o seu. Eu boto a almofada. Eu vou ficar ajoelhado no milho para dizer que eu sou mais santo, para mostrar para os outros que meu joelho está sangrando. Olha só, gente, que coisa. Aí ele viu que ficou quieto, né? E a gente foi embora. Por quê? Porque quando a gente saía dali, o culto já tinha acabado. Normalmente já tinha acabado o culto. Então a gente não estava ali pregando a palavra, não. Até porque o gabinete era no alto, assim, aberto, e a gente ouvia a pregação, via até o pastor de lá, né? Lá de cima. Então, cara, tá vendo? Você acaba querendo humilhar a pessoa. A gente não pode fazer isso, né? E eu fico imaginando esse homem aqui, que nós conhecemos ele bem, né? Um cara do exército, um cara que tinha uma fama muito grande, mas teve lepra. A gente procura alguns historiadores para falar a respeito desse texto, e há um questionamento. Por que Naamã não estava isolado pela lepra? Por que ele estava ainda ali com soldados, aquela coisa toda, fardado, e procurando Eliseu? E a maioria dos estudiosos, eles alegam o seguinte: para os judeus, a lepra era uma imundície. A pessoa tinha que ser isolada do povo. Mas para Naamã, não.
na terra dele era diferente. Então, nós temos que até entender isso, né? A terra dele era diferente, por isso ele estava ali. E aí eu fico imaginando, né? Porque tem momentos da nossa vida que nos sentimos, né, impuros. Nós erramos, pecamos, né? Mas esse texto, ele informa que Deus pode nos purificar. Amém? Deus pode nos purificar de qualquer coisa. De más atitude, de maus pensamentos e de várias coisas. Aqui nós estamos tratando com um homem leproso, visivelmente impuro. Por quê? Porque era tratado, pelo menos em Israel, né, que a lepra era impureza. E aí nós caminhamos, né, e vemos que tem coisas propostas por Deus que parece sacrifício. Naamã achou um sacrifício. Ter que encontrar um profeta e se humilhar. Gente, quantas vezes nós nos comportamos assim? Às vezes, a gente não quer se humilhar a Deus. Nós, que eu estou falando, nós que conhecemos a Deus. Por quê? Vou repetir. Porque acreditamos no potencial espiritual que temos. Talvez porque lemos muito a Bíblia, talvez porque jejuamos muito, talvez porque estamos em todos os cultos, porque subimos o monte, porque fazemos toda a campanha e estamos... Não. Esse homem, ele foi lá também, achando que ele era o comandante. Poxa, eu vou lá. E aí, Geazi, né? Geazi fala para ele, olha, você tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. Gente, aquilo dali foi um choque para ele. É igual o cara ter uma Ferrari, e aí ele está a pé na rua, passeando, aí você para de Fusca e fala, quer uma carona? Aí ele vai falar assim, eu vou entrar num Fusca? Rapaz, eu estou fazendo uma caminhada, eu ando de Ferrari. Assim foi esse homem. E ele não acreditou. Questionou Geazi. Geazi, então, rapidamente, saiu fora. Aí o que acontece? Os soldados dele ali, os amigos dele que estavam, né, começaram a acreditar. Falou, Senhor, mas se o profeta mandar o Senhor fazer alguma coisa, um sacrifício, para que o Senhor seja curado, o Senhor não faria? E aí você vê no vídeo, né, depois eu vou mandar para você novamente, né, vou mandar no teu privado. Aí depois, aí você vê que ele, contrariado, ele foi. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente, contrariado, vai fazer? Contrariado. Às vezes socorrer alguém, atender alguém, orar por alguém. E Deus coloca esse alguém na sua memória, para você orar. Aí você fala, puxa Deus, orar por, né, por essa pessoa? É. Então nós somos assim. Deus registrou essa passagem de Naamã para despertar a gente. Porque graças a Deus nós não temos lepra, né? Pelo menos visível.
Mas quantas impurezas nós temos? Quantos maus pensamentos nós temos? Até pensamentos de vingança entram na nossa cabeça. Quando a Bíblia diz que a vingança, se é que tem que ser, é de Deus. Ele é o único que pode se vingar. Eu vejo um Deus não vingativo. Eu vejo um Deus abençoador. Um Deus longânimo, paciente. Primeiro, comigo. Eu vejo um Deus comigo muito paciente, muito longânimo. Por quê? Então, assim Ele é com todos nós. Amém? Deus tem uma paciência com a gente muito grande. Olha, senão nós estaríamos fulminados, eliminados. Mas estamos aqui, graças a Deus, né? Temos esse privilégio. Então você vê, né? Porque nem sempre os melhores rios, que é o caso dele, tem a água que precisamos. Ele queria um rio de Eufrates, um rio limpinho. Mas mandaram ele para Sepetiba, né? A mergulhar em Sepetiba. Podia mandar na Barra, Recreio, né? E aí você vê como o homem é avaliado. Aí o tamanho da fé daquele, né, daquela maneira que estava naturalmente na casa de Naamã, aquela coisa toda que aconteceu para ele chegar a Eliseu. E olha, é outro ensinamento que tem. Você chegou no Evangelho através de quem? A maioria tem alguém que levou. Pensa nisso. Você é grato a essa pessoa até hoje? No meu caso foi o meu professor de violão, né, o Nilton. Poxa, foi usado por Deus para me trazer para o reino. Olha que coisa maravilhosa. A gente pensa que não, né? Mas Deus está trabalhando da forma dele. E foi o caso, ele usou esse professor para me levar para o Evangelho. Esse professor ia passar ainda pelas águas. Nem batizado ele era. Mas quando eu ia lá aprender, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos e tantos outros da música popular brasileira, eu chegava lá e ele estava sempre tocando louvor. Hoje é tão confuso, né? O que é louvor, né? A gente não sabe o que é louvor. Hoje a gente vê música gospel. Mas ele sempre tocava hinos antigos. Aí eu chegava e ficava escutando atrás da porta lá. Ele sozinho, né? Me dava aula sozinho. Só eu e ele. Estou escutando. Eu falei, rapaz, esse hino era lá da igreja congregacional da minha mãe. Você vê como Deus trabalha, né? Eu, um roqueiro, depois casei, sosseguei mais ou menos, né? Estava casado. E aí chego numa... vou aprender a música popular brasileira. Tem um cara tocando um hino da minha mãe cantava em casa. Minha mãe já era morta. Isso mexia comigo. Caramba, minha mãe cantava assim, eu vou ficar aqui escutando. Deixava ele acabar. Isso porque eu tinha vindo da adega, né? Que tem do lado do curso, ali, né, em Realengo. E aí eu tive um encontro com Deus. As orações da minha mãe chegou, né? Ou chegaram, né? Naquele momento, então, eu fui no batismo dele, lá na Bacana, lá na Barra, na Nova Vida do Recreio, né? E lá eu comecei a ser mudado.
nós temos essa marca. Eu louvo a Deus porque alguém me direcionou para hoje fazer parte do reino. Alguém que levou você. E quantas pessoas estão hoje no reino, graças a você, abaixo de Deus naturalmente, conduzido por você, que você pregou, que você levou, que você convidou, que você encaminhou, que você fez o que tem que ser feito. Alguém na casa de Naamã falou que tinha um profeta que podia curá-lo. Olha, gente, que risco. Que risco que essa menina estava correndo. Como essa menina conseguiu fé de falar isso dentro da casa de um leproso? Ah, se ele fosse lá no profeta Eliseu. E hoje nós falamos assim: ah, se fulano fosse lá em Jesus, não em pastor, né? Não em igreja, mas em Jesus. Se essa pessoa se entregasse a Jesus, Jesus ia mudar a sua vida. Essa é a fala que nós temos. E aí então chegou a hora desse momento. Mas aí ele vai lá e reluta. Às vezes a bênção está em nossas mãos. E a gente quase que joga fora. A gente não entende o que Deus está fazendo. O que Deus está falando. Não acredite, o nosso Deus está vivo. O nosso Deus ainda é esse Deus aqui, que acabou com a lepra deste homem, desse comandante do exército da Síria. Um cara muito importante, como eu disse. Era um homem extremamente respeitado. A Bíblia não diz que todo joelho se dobrará? Toda língua confessará? Isso é um exemplo. Ele era comandante lá na Síria, lá na terra dele. Ali, o comandante era Deus, através de um homem chamado Eliseu, um profeta. E a gente, às vezes, interpreta esse texto, né, de uma forma meio... O Eliseu também, né? Não custava nada Eliseu ir lá, sair, né, dar um abraço em Naamã, porque ele era comandante. Então parece que Eliseu também quis se misturar. Não. Eliseu tinha que provocar nesse homem a fé. Porque seria simples. Eliseu podia curá-lo, ele em sua casa, longe. Mas não. Eliseu tinha que catucar esse homem para que despertasse nele a fé, a confiança. E olha que foi difícil. E assim somos nós. Às vezes nós estamos numa situação ruim. O nosso barco está afundando. Mas a gente não quer acreditar. A gente acha que não precisa se humilhar. E precisamos. E aí esse homem, ele, com toda a sua capacidade, o seu vigor, essa coisa toda, ele teve que se humilhar.
uma das coisas que nós pegamos nesse texto e temos que colocar em prática é a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Doa o que doer. Esteja atento ao que Deus está falando para você, para a sua família. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você vai passar pela prova. Você vai ser provado e queira Deus que seja aprovado. Porque o nosso Deus está vivo. Nosso Deus continua, o mesmo. É o Deus de Eliseu. É o Deus de Naamã. E a gente precisa perceber esse Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque senão nós viramos religiosos. E religião não salva. A gente sabe disso. Não adianta a gente ser religioso. Não adianta decorar a Bíblia toda. Eu sei a Bíblia de cor. Não adianta. Se não viver essa Bíblia. Se não viver a palavra de Deus. Nós precisamos cativar isso. Então nós vemos que havia ali uma ignorância muito grande com relação a Deus. Primeiro foi o rei que mandou ele para Eliseu. Havia uma ignorância. Segundo, o rei de Naamã mandou uma carta para o rei de Israel, lá, Eliseu. Engraçado, né? Tem gente que ainda precisa disso. Tem gente que está doente e vai não sei aonde para ser curado. Deus te cura onde você estiver. Amém? Ele não quer que você, vou para São Paulo porque lá o pregador está pregando e está curando. Gente, o homem não cura ninguém. Quem cura é Deus. Você vê que, hoje você vê uns vídeos polêmicos no YouTube, uma crítica muito grande, criticando pastores. Poxa, vídeo aí que fala, por que pastores são bilionários? Não sei. É uma crítica muito grande. Você vê Eliseu, uma simplicidade tão grande, o que acontece? Naamã leva lá um carro, cheio de prata, cheio de ouro, para dar a Eliseu, gente. Pagamento, era uma coisa normal isso. Veja bem, não é comprando a cura, não, era uma coisa normal, agradar pessoa que você vai visitar, que vai te ajudar. E aí o que acontece? Ele leva uma carroça cheia de ouro e de prata e oferece a Eliseu. E Eliseu fala, não quero nada, manda ele embora. Você rejeitaria isso? Será? Às vezes chega naquela hora, que você está numa situação apertada. Digo do profeta, que milagres acontecem com a gente, Eu estava numa situação apertada financeiramente, porque aperto todo mundo tem, A gente aperta daqui, aperta dali. Aí um colega da Light passou um zap para mim e falou, rapaz, o funcionário da Light tem um dinheiro lá para receber. Nem todos, mas
quem sabe? Vê aí. Joguei lá meu nome, né, na lista. O meu nome não estava lá, gente. Olha só que beleza. E aí, rapidinho, eu fui, né, me identifiquei. E depositaram uma grana na minha conta. Aí mandei para esse colega. Falei, rapaz, os caras me deram um presente. Uma grana boa que eu... Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, eu não recebi nada. Pô. Mas ele me orientou, senão eu não ia nem saber. Nem sei se recebeu. Né? Mas eu recebi. Então, nós temos que acreditar nisso. Aí, ele vai e leva uma carroça de ouro e prata. Mas não era de Eliseu, gente. Deus dá para você o que você tem de direito. Pode demorar, mas é direito seu, ele vai te honrar. Amém? Vai honrar. E aí o que aconteceu? Eliseu dispensou aquilo tudo e devolveu. Aí nós vemos outro quadro dentro desse texto. Geazi. Geazi era um portador de bênção, gente. Tinha pessoas que tinham que ser curadas, ele mandava Geazi. Geazi ia lá, orava. Geazi correu, parou a carroça e falou, não, o meu senhor pediu aí um pouco desse ouro, dessa prata. Gente, você percebe que tem pessoas desonestas, fazendo parte do reino ainda, né? Mas são desonestas. Por que ele tinha que fazer isso? Mas foi. E naturalmente Eliseu, ou Naamã, tinha que agradar a Eliseu, achou que estava agradando a Eliseu, né? Deve ter pensado assim, Eliseu não aguentou. Ele quis o ouro e a prata. Mas não, era Geazi que estava desviando, gente. Estava desviando. E chegou lá em Eliseu. E Eliseu fez umas perguntas. Ele mentiu, negou. E Eliseu falou, não, você errou. E a Bíblia diz que Geazi e toda a sua família, não foi só ele, ficou leproso. Olha o castigo. Pegou a lepra, pegou o ouro, a prata e a lepra de Eliseu. Então você percebe que o nosso Deus é um Deus justo? Deus justo. Não havia necessidade de Geazi tomar essa atitude. Mas voltemos a Eliseu. E a cegueira que nós temos para enxergar o que Deus quer. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Fique atento. Porque Deus está dando uma oportunidade para nós que talvez os nossos filhos e netos não terão. A gente não sabe como que vai ficar esse país daqui para frente. Principalmente, né, no ritmo que está indo, estão querendo tirar os símbolos religiosos, né, das escolas, dos fóruns, dessa coisa toda. Estão querendo tirar Jesus de tudo quanto é lugar. Mas não vai tirar do seu coração, amém? Não vai tirar do seu coração. Eles podem tirar de qualquer lugar, eles podem desaparecer com a Bíblia, podem fazer o que for, mas Jesus está dentro do seu coração. E é isso que é fundamental, é isso que é importante. Às vezes eu vou lá no conselho e não levo a Bíblia, né?
Porque a Bíblia hoje, lamentavelmente, né, é um smartphone. Aí eu lembro que os colegas lá, os pastores, né? Aí, quando eu chego, eu falo assim, cadê a Bíblia? Aí eu falo, está aqui, ó. A Bíblia está no meu coração. Não adianta ficar andando com a Bíblia embaixo do braço e não colocar em prática. Não viver. Né? Brincando, né? A gente brincava lá nessa modalidade. Então nós vemos, né? E essa história de Naamã, eu estou aqui fazendo, né, um aparato para que a gente entenda dessa passagem que eu acho maravilhosa. Então alguém pode chegar na sua casa, alguém pode chegar na sua rede social e está precisando de uma palavra, está precisando de um milagre, e às vezes você não percebe isso. Esse homem foi ao lugar certo buscar o seu milagre, com toda a relutância, mas foi. E você às vezes está precisando desse milagre e não está sabendo como conseguir. Nós ainda temos muita coisa para acontecer na nossa vida, gente. Eu ainda tenho muita coisa para acontecer na minha vida, na vida da minha família. Então eu tenho, né, que buscar em Deus. Eu tenho que acreditar nesse Deus, que Ele tem um jeitinho especial de nos abençoar. Eu vejo o desfecho dessa história muito interessante, é a conversão desse homem. É a conversão de Naamã. Então você percebe que, né, não só a lepra, ele já estava limpo, mas ele tinha que reconhecer o Deus que o curou. E ele reconhece, ele fala, ele confessa que aquele era o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Nós temos luta, temos dificuldade, né, de tudo que é tipo. Temos tristezas no coração, mas nós temos o Deus do impossível. Nós temos o Deus de Israel, como disse esse homem. Com toda fé, ele esbravejou, ele se convenceu, ele esqueceu que estava no Rio Jordão. É uma tremenda felicidade quando você ver no seu corpo o milagre. Milagre. Porque a gente vendo no corpo dos outros, bacana, legal. Mas quando nós passamos por essa experiência, como nós já tivemos testemunhos aqui de cura, eu nessa trajetória, quantos testemunhos eu recebi através do meu ministério, curas, libertações, mas eu sei que, né, importa que ele cresça e que eu diminua. É Deus que tem que crescer. Eu sei que o milagre é dele. Agora é lógico, ele vai usar a gente como instrumento abençoador. E é o que aconteceu aqui, ele usou um homem, Eliseu. E quantos milagres Eliseu fez? Eu já falei, né, aqui, né? Eliseu foi levantado, né, por outro profeta.
E assim Deus vai fazendo. Então Deus ungiu esse homem para abençoar vidas. E olha, acredite, Deus ungiu você para abençoar vidas também. Não é só o pastor, não é só o diácono, não. Você pode ser um instrumento de Deus. Então, olha só, não perca tempo, não. Não perca tempo, não. Eu louvo a Deus porque eu estou há 37 anos obedecendo a Deus, abrindo mão de algumas coisas para abençoar vidas. E não faço reclamando, não. Eu estou em sintonia, fui chamado para isso. Então eu quero, o dia que eu chegar lá na presença do Senhor, eu quero estar com a minha missão cumprida. Deus me deu uma missão, eu tenho que cumprir. E olha, Deus colocou uma missão em suas mãos e você precisa cumprir. Seja ela da forma que você entenda. Mas não fique estagnado, não fique parado, não. Afinal de contas, o que nós vamos fazer nesse mundo? Se não abençoarmos vidas. Se não trazermos pessoa para o reino de Deus. Nós precisamos atentar para isso. Precisamos despertar. Então Naamã, convencido pela palavra do profeta, ele se submeteu. Nós precisamos nos submeter a Deus. A gente foge de Deus, essa é a grande realidade. Tem situações que a gente se esquiva daqui, se esquiva dali, mas não adianta. Não adianta que, olha, se Deus te escolheu, Ele vai te perturbar até o final da vida, até Ele conseguir. Mas Ele quer que você abençoe vidas. Você já imaginou aquela criança que deu a fala para a esposa dele? Falou, não, se o meu patrão for lá no profeta. Você já imaginou a situação dessa criança? O que essa criança ganhou de Deus? Na sua infância, novinha, ela já acreditava em Deus. E fez esse homem acreditar em Deus. Você já imaginou o exército desse homem? Pensa nisso. Agora o centurião lá, seja o comandante, chega limpo. Eu imagino que a maior parte do exército dele se converteu ao Deus de Israel. Por quê? Porque estava ali o seu comandante. Então Deus pega o comandante. O comandante é um exemplo, né? Então, gente, acredite nisso. Primeiro nós temos que obedecer a Deus. Mesmo que seja um sacrifício, aí a pessoa às vezes fala, não, Deus não quer sacrifício, quer obediência, mas é para se esquivar. Olha, você se sacrificar para as coisas de Deus é muito bom. Então aproveite essa história de Naamã, E quando ele diz, agora eu sei que há Deus em Israel. Você pode dizer, agora eu sei que há Deus na minha vida, há Deus na minha família, há Deus na minha profissão, nos meus negócios. Deus está presente. Acredite. E que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Aqui está, Deus, o teu povo. Esse povo que se chama pelo teu nome. Deus, que ouviu rapidamente uma síntese da história de Naamã. Deus, que tu possa abençoar a
tua igreja de uma forma soberana. E que, Deus, essas pessoas possam se adequar à tua vontade, Deus. Ouvir a tua voz. Ajuda essas pessoas, ó Pai. Tira tudo que for atrapalhar a vida dessas pessoas. E que essas pessoas possam se dedicarem, se entregarem a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.